Fala pessoal, saudações, eis-me aqui de novo para mais um vídeo no meu canal. Espero que todos vocês estejam bem, animados, empolgados e que vocês me acompanhem nesse vídeo aqui de reflexão que eu vou fazer para vocês. Hoje eu acabei dando uma invertida na ordem, né? Geralmente eu faço um vídeo, pelo menos o meu propósito era esse, fazer um vídeo jurídico e depois um vídeo reflexivo, um vídeo variado, alternado, um vídeo abstrato, um vídeo de reflexão, de pensamento, de ponderações, mas enfim, eu dei uma invertida e eu resolvi fazer durante essa semana aqui, antes esse vídeo aqui, e aí provavelmente amanhã ou depois de amanhã eu faço um vídeo jurídico aí pra vocês, tá bom? Beleza? Vamos lá então. E qual que é o tema desse vídeo de hoje? Eu tô aqui para falar com vocês a respeito de qual assunto? O assunto que eu gostaria de falar com vocês é medo. Medo. E aí, você se considera uma pessoa que tem medo de muitas coisas na sua vida? Você acha que o medo que você tem, nas áreas que você tem medo, te paralisa, te impede de realizar seus sonhos, de atingir os seus objetivos? Por que eu estou falando isso? Primeiro porque eu penso que não existem pessoas que são medrosas integralmente. Eu não acho que as pessoas que se dizem medrosas têm medo de tudo. Eu acho que as pessoas que se dizem medrosas, elas supervalorizam seu medo e elas aplicam esse seu medo que ocorre em algumas áreas de sua vida como se fosse algo que se aplicaria a todas as áreas da vida dela. Eu não acredito nisso. Eu acredito que por mais que você se considere uma pessoa que tem medos, eu acredito que tem várias áreas na sua vida que você já tomou decisões importantes, apesar do medo, e você conseguiu atingir o objetivo ao que você se propôs, ainda que você estava com medo de tomar aquela decisão. Não importa por quê. Não importa porque você decidiu sozinho, se alguém te deu um estímulo, se a vida te empurrou, se você não tinha alternativa. O que importa é que você foi lá e fez o que deveria ser feito. Então, isso que importa. Você foi lá e fez. Só que talvez tenha algumas áreas na sua vida que você tem uma dificuldade maior. E geralmente as coisas negativas nos impactam mais do que as coisas positivas, né? Então, ainda que você tenha sido corajoso em algumas áreas da sua vida para fazer algumas coisas, isso talvez não te faz acreditar que você é uma pessoa corajosa. Agora, quando em alguma área da sua vida você tem medo de tomar uma decisão ou de fazer alguma coisa, você já acha que porque você teve medo nessa área, você é uma pessoa que tem muito medo. Interessante isso, né? Já pararam para pensar? Já analisaram isso sobre esse ponto de vista? Eu posso falar porque eu não posso declinar que eu tenho meus medos. Então eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu tenho áreas na minha vida que eu confesso para vocês que eu considero que eu tenho medo além do que eu acho que deveria ter. Eu sei que existe aquela famosa e tradicional separação entre o medo da subsistência, que é aquele medo que todo ser humano tem, que te preserva, que evita que você se coloque numa situação de alto risco, que é aquele instinto de sobrevivência que te prepara para combater ou para fugir, e tem um efeito fisiológico no seu organismo e te prepara para tomar atitudes aí, seja aí enfrentando aquele desafio que está te gerando aquele medo, seja eventualmente fugindo daquela situação que o seu organismo, a sua percepção te dá uma noção de que se você se mantiver ali naquele cenário, naquela situação, você pode vir correr sérios riscos de sofrer graves lesões e até vir a perder sua vida. Mas não é esse medo que eu estou falando, não. Eu não estou falando desse medo que a gente tem, que é natural a todo ser humano, que nos prepara para a vida e nos protege de eventuais circunstâncias que fogem do nosso controle. Eu estou falando daquele medo que é um medo mais psicológico, que é um medo mais mental, que é um medo mais interpretativo. É aquele medo que vem na nossa consciência, que gera efeitos emocionais e também no nosso sentimento e às vezes até fisiológico, que quando a gente se vê numa situação que precisa tomar uma decisão ou fazer algo, ou até não fazer, a gente acaba entrando numa situação existencial
de profundo impacto, onde a gente não consegue fazer nada que a gente deveria fazer, ou a gente não consegue decidir nada que a gente deveria decidir, e a gente acaba ficando estatelado, a gente acaba ficando parado, a gente fica estático, não faz nada e se paralisa naquela situação. Não vai nem para frente, nem para trás, nem para direita, nem para esquerda, e não consegue fazer nada. E é sobre esse medo que eu queria falar. E eu queria te perguntar se você já parou para pensar sobre ele, sobre o seu medo. O que justifica você ter esse medo? Você já pensou nisso? Você já analisou o medo do que você tem e o porquê que você tem esse medo? Qual que é a justificativa que respalda seu medo? E por que é importante você saber isso? Porque pode ser que, de fato, a causa do seu medo seja uma causa muito relevante mesmo, que é uma situação que você tem que analisar muito, tem que refletir muito a respeito para verificar que tipo de decisão que você tem que tomar. E às vezes a decisão tem tantos impactos, tantos reflexos, tantas consequências, que a gente fica até meio perturbado para pensar em todas as possibilidades para tomar uma decisão, o que acaba impedindo a gente de decidir a respeito de qualquer coisa. Mas às vezes, esse medo é mais interpretativo e psicológico do que fático e realístico. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, por vezes, e não poucas vezes, esse medo que a gente tem, a base que sustenta ele, não é algo tão relevante, não é algo tão significativo, não é algo tão importante. Não é algo que, se você analisar calmamente, friamente, te levaria a concluir que não é possível você fazer o que você quer fazer. É possível, sim. Pode ser que você tenha que se preparar um pouco mais. Pode ser que você tenha que estudar um pouco mais. Pode ser que você tenha que conversar um pouco mais com algumas pessoas antes de tomar essa decisão. Ou pode ser que você, após saber o que você precisa saber para decidir, você acaba decidindo em não fazer aquilo que você achava que teria que fazer. Ou seja, você analisou aquela situação friamente e percebeu que não precisaria decidir naquele sentido, que você estava querendo decidir, mas achava que não decidia por medo. Talvez analisando melhor você vai ver que você não decidia porque era a decisão mais prudente a se tomar naquela situação é não tomar decisão. Porque é importante salientar que às vezes o não decidir já é uma decisão. E aí? Pensa os motivos pelos quais você está com medo de tomar uma decisão ou de fazer alguma coisa. Uma vez pensando, você talvez consiga identificar o motivo pelo qual você tem medo. Se esse motivo é justificável e impede você de decidir por algum motivo, e é realmente um motivo justificável, talvez você não tenha que decidir nesse sentido. E aí não existe nada que vai ser levado em consideração em detrimento da sua não decisão. Você não está sendo covarde, você não está sendo medroso, você está sendo sábio. Você ponderou e entendeu que não deveria decidir naquele sentido. Agora, se você refletiu, se você pensou e entendeu que o motivo pelo qual você está com medo para não tomar aquela decisão não é justificável e é contornável, a sugestão que eu gostaria de te dar é: faça o que tem que ser feito para que você tenha condições de tomar a decisão que você tem que tomar. Tem que estudar mais? Vai estudar. Tem que conversar com alguém? Vai conversar. Tem que analisar um pouco mais profundamente? Analisa. Tem que sair de onde você está e ir aonde tem que ir analisar a questão para decidir? Vá. O que você tiver que fazer para ter base, para ter conhecimento, para ter informações, para ter respaldo para tomar essa decisão, corra atrás. Por quê? Porque você vai ficar mais seguro. Você vai ver que esse seu medo está um pouco menor, que esse seu medo não está tão constrangedor, não está tão avassalador, não te impede de fazer o que você gostaria de fazer. Porque você tem muito mais segurança, porque você se sente mais confiante, porque você se cercou de todas as informações e de tudo que você achava que era necessário se cercar para tomar essa decisão. Agora, se você refletir o motivo pelo qual você tem medo, não é algo tão grave que te impediria de decidir ou de fazer o que você gostaria de fazer. Por outro lado, você refletiu e você viu que você fez tudo o que deveria ser feito para se preparar para tomar aquela decisão ou para fazer aquilo, e ainda assim você continua com medo. E aí? Qual é a saída?
A saída é uma frase que está se tornando até um jargão popular hoje em dia, principalmente no segmento de autoajuda, principalmente no segmento de inteligência emocional e principalmente quando você conversa com coach, com pessoas que trabalham com análise comportamental. A frase é: se você está com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque o medo passa. E se não passar, você vai chegar no resultado que você queria chegar com medo. Não tem problema. O que importa é que você fez o que você deveria fazer, pelo menos o que você achava que deveria fazer. Você não ficou parado, você não ficou estático. Você tem na sua consciência que o que poderia ser feito, você fez. Você não vai ficar com aquela culpa, você não vai ficar com aquele constrangimento, você não vai ficar naquela situação de autoestima baixa, de autoconfiança baixa. Ah, mas e se der errado? Se der errado, deu. Se der errado, deu. A pior coisa que pode acontecer, e aqui vai uma reflexão para você fazer, que eu imagino que não é algo que possa ser usado para todo mundo, mas às vezes eu uso. Se der errado, qual é a pior coisa que pode acontecer? Você morrer. Isso é o pior, não existe nada pior do que você morrer. Agora, a morte é justamente um fator que, se você analisar a respeito dela, talvez seja o fator crucial e preponderante que vai fazer você tomar a decisão que você precisa tomar. Principalmente se você analisar aquela situação e perceber que não vai te levar à morte. Você não vai morrer. E se você não morreu, nada é tão grave a ponto de acabar com a sua vida e fazer você não tomar a decisão ou não agir de acordo com o que você acha que deveria agir. Não existe nada tão grave. Ah, existe sim, na minha mente, nos meus valores, nos meus princípios, existe algo que pode ser tão grave ou tanto quanto grave como a morte. Uma grande vergonha, uma grande humilhação, um grande fracasso, uma grande derrota, uma grande perda ou qualquer coisa nesse sentido que lhe dá um grande impacto emocional, sentimental, existencial, seja de que natureza for. E aí vem a dica. Você vai morrer. Todos vão morrer. E quando você morrer, e quando todos morrerem, acabou. E se acabou, você não tem por que ficar preocupado com a vergonha, com o efeito, com a consequência daquilo. Acabou. Acabou. A morte põe fim a tudo. Eu penso nisso várias vezes. Eu, às vezes, quando eu vou falar em algum lugar que é uma situação de falar em público, que eu vejo que eu estou com um certo receio de falar em público, por alguma vergonha, algum constrangimento, algum medo de alguma coisa ali, uma das coisas que me ajuda muito a vencer esse receio, esse medo, é pensar nisso. É meio mórbido isso, eu confesso, mas eu penso na morte. Falo assim, depois que eu morrer, acabou. Não é eterno, nenhum sofrimento é eterno. Às vezes a gente tem medo porque a gente acha que existem sofrimentos que serão eternos. Não existe. A morte vai acabar com tudo. Então, pessoal, se é que tem uma finalidade esse vídeo e um objetivo, é justamente esse. É para te encorajar, para que se tiver que tomar alguma decisão, vai lá e toma. Não fica com medo não. Ah, mas eu tô com medo, não tem jeito. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Beleza? Então é isso, pessoal. Reflita aí, se quiser fazer algum comentário aqui abaixo aí, comente, clique no sininho, se inscreva no canal, passa para quem você quiser passar, que eventualmente você acha que está com medo de tomar uma decisão. E espero que você tenha curtido esse vídeo aí, tá bom? Beleza? Pessoal, obrigado, um grande abraço a todos vocês, nos vemos em breve e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!